Olá, olá a todos que nesse momento se reúnem ou se unem a nós no nosso estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje, quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Nós estamos estudando a segunda parte, que é a das manifestações espíritas, e hoje o capítulo é o 24º, que está tratando da identidade dos espíritos. Mais algumas sessões e nós vamos estar terminando esse capítulo. Estamos agora justamente abordando as perguntas sobre a identidade dos espíritos, em continuação, porque nós já iniciamos. Então, no item 3, sobre a identidade dos espíritos, perguntas sobre a identidade dos espíritos, Kardec faz uma pergunta para os espíritos. Muitos espíritos protetores se apresentam com nomes de santos ou de personagens conhecidos. O que devemos pensar disso? Então, numa manifestação, num trabalho mediúnico, o espírito vai e se apresenta com nome pomposo. Eu sou Santo Agostinho, se identifica como Santo Agostinho, por exemplo, né? Ou então, eu sou Allan Kardec, por exemplo, agora que, né, naquela época, Kardec, quando fez a pergunta, estava encarnado. Hoje não mais. Então, o espírito vem e se identificaria. Então, o que podemos pensar disso? Aí os espíritos dizem: todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para designar o protetor de cada criatura. Ou seja, vai faltar personagem ou vai faltar santo para poder cobrir um monte de espíritos que vêm se manifestar e se identificar como tanto, né? E também como protetor do encarnado. São poucos os espíritos de nomes conhecidos na Terra. Então, é uma lógica isso aí. Quantas pessoas são conhecidas realmente? Assim, nós estamos falando naturalmente, quando essa mensagem, quando essa conversa houve, né, entre os espíritos, aliás, entre Kardec e os espíritos, tinha menos ainda. Hoje, com o advento da internet, muita gente fica famosa da noite para o dia, né? Mas nós não estamos falando desses, estamos falando daqueles espíritos assim, de importância realmente, que vieram trazer alguma contribuição para a humanidade. São poucos os espíritos de nomes conhecidos na Terra. É por isso que quase sempre não dão os seus nomes. Mas, na maioria das vezes, quereis um nome. Então, nós, como encarnados, estamos aqui, alguém se manifesta, dá uma mensagem bonita, qual que é seu nome? Então, nem todos dão os nomes. E ele completa: então, para vos satisfazer, eles usam o de um homem que conheceis e que respeitais. Então, ele pode estar usando o nome de alguém que é conhecido da gente, né? Da humanidade, daquele grupo de pessoas, né? Aí ele segue: esse empréstimo de nome não pode ser considerado uma fraude, né? Os espíritos dizem: seria uma fraude se feito por um espírito mau que desejasse enganar. Então, isso é uma fraude. Agora, se vem uma pessoa bem intencionada, dá uma mensagem, tudo, e depois se identifica como sendo tal espírito, né? Por exemplo, não é o caso aí. Bom, acho que é melhor deixar esse exemplo que eu tinha em mente mais para frente. Mas, então, se ele não quer enganar, se ele tem um propósito útil, não é uma fraude. Mas, sendo para o bem, Deus permite que assim se faça entre os espíritos da mesma ordem, pois entre eles existe solidariedade e similitude de pensamentos. Então, digamos que tem um espírito do mesmo nível evolutivo de Bezerra de Menezes, né? E um espírito vem, que não é Bezerra de Menezes, e dá uma mensagem e se coloca, ou dá uma indicação, ou até se identifica como sendo de Bezerra de Menezes. Não vai haver problema de choque com isso aí, porque entre eles há essa similitude, como ele falou, né? E solidariedade de pensamentos. Então, eles não... Falei: você está falando meu nome? Não, né? Isso é para a gente que ainda está predisposto a enganar, que está, assim, propenso a esse tipo de coisa, né? Mas entre espíritos da mesma ordem, do mesmo nível
não vai ter problema, não vai haver nenhum tipo de constrangimento, né? O item número 5. Assim, quando um espírito protetor se apresenta como São Paulo, por exemplo, ou como Paulo, né? E que Kardec chamava de São Paulo, não é certo que seja o espírito ou a alma do apóstolo desse nome. Então, não é certo que seja esse espírito, o espírito de Paulo. Ele fala, os espíritos dizem, não, de maneira alguma, pois se encontram milhares de pessoas as quais disseram que tem São Paulo como anjo guardião ou outro santo. Mas que importa se o espírito que vos protege é da mesma elevação do apóstolo Paulo? Então, se ele é da mesma categoria, o que importa ele se identificar como Paulo? Já vos disse, precisais de um nome e eles se servem de um para que os chameis e os reconheçais. É como fazeis com os nomes de batismo, para vos distinguir dos demais membros da família. Eles podem também tomar os nomes dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que isso traga consequências. Então, entre esses espíritos não tem problema se identificar, principalmente se de alguma maneira eles estão trabalhando juntos, se eles estão com o mesmo propósito. Então, não tem nenhum tipo de conflito. Agora, é interessante que os espíritos, eles têm uma característica que é a humildade. Então, eles evitam se identificar. Eles não se prestam a ficar alardeando o nome. Eu me lembro de uma amiga espiritual que ela, por bastante tempo, estava trabalhando com a gente e segue trabalhando até hoje. E ela nunca se identificou e não queria. E uma das pessoas que trabalhavam com a gente, ela cobrava do espírito o nome. Poxa, não fala seu nome? Não, não precisa. E continuava trabalhando. Então, e vira e mexe, essa companheira da gente cobrava o nome do espírito. Até que um dia, acho que ela se encheu, né? E ela acabou falando o nome dela. E era um nome comum, porque ela se achava uma trabalhadora comum, uma trabalhadora muito nobre, mas ela não tinha interesse nenhum. Então, a maioria dos espíritos são anônimos. Nós é que precisamos e queremos que se identifiquem. Nós é que queremos chamar o espírito pelo nome. E, às vezes, eles se identificam porque são familiares a nós, tudo, mas é um nome. Muitas vezes, nem é o nome dele. Quando André Luiz se aproximou de Chico Xavier, através de Emmanuel, para que pudesse dar um início a uma obra de vários livros, Chico perguntou, tá, mas qual que é seu nome? Ele falou, não importa. Ele falou, tá, mas a gente precisa identificar você, porque vai ter que ter um nome, né? Não dá para ser anônimo, não tem jeito, porque eu vou estar escrevendo, pondo no papel aquilo que você está pensando e tudo, tem que ter pelo menos um autor espiritual, né? Aí ele olhou para o lado, né? O espírito falou, como chama essa criança que está dormindo aí? Era um sobrinho lá de Chico Xavier. Ele falou, é André Luiz. Ele falou, pronto, esse é meu nome, André Luiz. Vamos identificar como André Luiz. Então, hoje tem especulações sobre quem foi André Luiz, que médico que era, tudo, né? Mas ele não tinha assim nenhum desejo de ser identificado, né? Então, ele deu um nome qualquer, mas sabe-se que é um médico que foi importante na Terra, um médico que tinha conhecimento suficiente para ter uma projeção, para ser famoso, né? Mas ele não queria isso. Ele queria o anonimato. E obteve, colocando lá um nome, ele se intitulando o nome. Então, os espíritos não têm interesse de se identificar. Alguns, é muito fácil, não é que é muito fácil, alguns levam a gente a identificar pelo jeito de falar. Então, a gente vê comunicações através de vários médiuns e tem uma característica dele falar, né? Que muda até a voz, tudo. Então, a gente pode chegar à conclusão, poxa, foi tal espírito que falou.
mas ele não tem nenhum interesse de se comunicar, de se identificar, né? Mas nós, sim, nós queremos sempre estar falando. E aqui o capítulo é justamente sobre isso. Perguntas sobre a identidade dos espíritos. Então, a gente quer saber quem que é. Então, como que a gente pode perguntar? E assim que Kardec está desenvolvendo esse tema, né? E aí o espírito dá dá continuidade a essa resposta. Aliás, quanto mais um espírito é elevado, mais se multiplica o seu poder de irradiação, né? Sabeis que um espírito protetor de ordem superior pode tutelar centenas de encarnados. Um exemplo, vamos pegar o exemplo máximo, Jesus. Então, nós sabemos que Jesus é o responsável por toda essa humanidade. Então, é um grupo enorme de pessoas, entre encarnados e desencarnados, que estão sob a tutela de Jesus, né? Agora, claro que ele vai deixando grupos cada vez menores para poder outros espíritos terem a oportunidade de ajudar, né? Então, pode começar, por exemplo, com o país, né? Então, tem um espírito responsável, e em grupo, naturalmente, mas tem aquele que leva a responsabilidade, né, sobre um país inteiro. Então, nós sabemos que para o Brasil é Ismael, o espírito que está responsável pelo nosso país, né? E cada um tem também o seu espírito responsável, esse tutor, né? Então, de alguma maneira, ele está multiplicando a sua assistência, a sua presença. Então, não é nenhuma surpresa se o mesmo espírito, de alguma maneira, se manifesta em vários lugares, né, simultaneamente ou não, porque ele pode ter enviado um representante que pode falar no nome dele. Então, por isso que os espíritos têm essa possibilidade. Aí ele fala, né, entre vós na Terra, entre vocês que estão aí encarnados, tendes os notários. Notários esses agentes de cartório, né, que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Então, por exemplo, um escritório de contabilidade, ele tem uma carteira de clientes que tem lá dezenas de pessoas, ou melhor, dezenas de famílias, porque é o representante de uma família, né, que está fazendo, por exemplo, sei lá, o imposto de renda, ou cuidando dos negócios daquela família, daquela pessoa. Então, isso se amplia. Então, um espírito pode, sim, cuidar de vários outros encarnados, né? Por que haveríamos de ser menos aptos, espiritualmente falando, na direção moral dos homens do que aqueles na direção material dos seus interesses? Então, ele quer dizer com isso, se na Terra é possível, por que no plano espiritual também não seria possível? Então, é muito bonita essa comparação. Eu gosto muito quando os espíritos, ou quando qualquer pessoa, faz comparações, porque aí a gente entende melhor, né? Eu mesmo procuro fazer alguma comparação durante a exposição, porque trocando em miúdos, comparando, a gente vai entender melhor. E os espíritos fazem isso aí. Não estou com isso dizendo que eu estou no mesmo nível espiritual de alguém aí elevado que, né, faça a mesma coisa. Não, eu estou só falando que essas comparações são bastante positivas na compreensão, né? Aí vem o item número 6. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência nomes de santos? Ele está falando de uma forma geral. Por que espíritos fazem isso? Se identificam como santos, né? Aí ele fala, os espíritos respondem, identifica-se com os hábitos daqueles a quem dirigem-se. Ou seja, conforme a assistência, conforme a clientela, entre aspas, né, que são os encarnados, aí os espíritos se identificam e se apresentam como alguém que diga respeito àquele encarnado, àqueles encarnados. Tomam os nomes mais aptos a melhor impressionar o homem, de acordo com as crenças deste. Então,
de acordo com isso é que eles vão se identificar. Kardec continua fazendo a pergunta, número 7, né? Certos espíritos superiores que se costumam evocar atendem sempre em pessoa? Ou como pensam alguns mandatários para transmitir o seu pensamento? Os espíritos dizem, e por que não atenderiam em pessoa se o podem? Então, é possível que um espírito pessoalmente atenda aquele chamamento, né? Mas, se o espírito não puder atender, em seu nome falará forçosamente um mandatário, um representante. Então, ele manda um representante, né? A gente tem, assim, muitos exemplos nos trabalhos mediúnicos nossos de que vem alguém que se identifica como da equipe de tal espírito. E espíritos, assim, de bastante importância. E aí a gente fala, puxa, então a casa espírita nossa está ficando importante, porque veio alguém da equipe de fulano de tal, né, que é um espírito elevado, né? Mas, na verdade, a intenção da casa, e isso nós vamos perceber ao longo desse estudo ainda, da noite de hoje, se for sério, vem espíritos que fazem parte da equipe. Agora, claro, tem espírito que está assim, digamos, dentro dessa equipe, dentro desse grupo, logo abaixo, em termos de teor, assim, em termos de evolução, né? Aquele espírito a que se refere, a que ele cuida da equipe, né? Depois tem um mais inferior, depois tem mais, não é inferior, mas assim, numa escala hierárquica. E tem aqueles trabalhadores que estão começando naquele momento, quer dizer, não naquele momento, mas estão incipiente, né, no grupo, principiantes naquele grupo. E vem até alguns, a gente já teve caso de espírito falar, olha, eu sou um dos últimos trabalhadores do grupo de tal espírito, e é um espírito elevado. Então, ele vem com essa apresentação, e mesmo assim, a gente nota o caráter dele evoluído. Então, ele faz parte daquela equipe, e ele é um desses mandatários, desses representantes que vem em nome daquele espírito, daquele grupo, né? Então, por isso que ele fala, se ele não pode vir ele pessoalmente, ele manda alguém, né? É um representante. A gente faz isso aqui na Terra. O presidente precisa atender um compromisso de estar em tal país para um evento. Ele não pode ir por uma questão de que tem uma série de compromissos até mais importantes que ele teria que estar, por exemplo, no país de origem. O que ele faz? Ele manda o vice-presidente para representar ele. E aí aquele que convidou entende como sendo a presença do próprio presidente, porque é um representante, né? A gente vai para uma festa, não pode ir para a festa, manda alguém da família, né? E esse alguém vai representando a família. Você é uma festa, você é um evento, sei lá, até podemos falar assim, um funeral, alguma coisa. Então, vai o representante. E assim acontece com os espíritos. E a pergunta número 8 de Kardec. O mandatário, o representante, é sempre suficientemente esclarecido para responder como o faria o próprio espírito? É uma pergunta importante, interessante, e tem seu mérito, né? E aí, ele também está a nível de responder aquilo que a gente precisa? Aí os espíritos dizem, os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Então, essa já está aí a resposta. Claro que sim, porque ele mandou alguém que pode plenamente substituir. Ele vai responder, sim, as perguntas, no mesmo nível, com total esclarecimento do que seria aquele que foi solicitado a presença. Aliás, quanto mais elevados são os espíritos, mais se harmonizam num pensamento comum, de tal maneira que para eles a personalidade é diferente, como deve ser também para vós. Então, ele já está num nível
onde há uma harmonia desse pensamento entre aqueles espíritos. Então, é um conhecimento comum, é um direcionamento comum. Então, Jesus falava muito, né? Se dizia muito, né? Estar de acordo com Deus. Ele falava, meu pai e eu somos um só. Ele não queria dizer que ele era, como algumas religiões acreditam, né? Como sendo o próprio Deus, né? Mas sim, as leis de Deus para ele eram muito claras para Jesus. Então, ele agia de acordo com as leis de Deus. Isso que ele queria dizer. E age até hoje. E age desde há muito tempo. Tanto que ele nos aceitou por tutor, né? Para nos ajudar a nós crescermos, né? Isso é muito fácil entender. É muito lógico. Então, ele é como um representante desse pensamento, dessas leis de Deus, para esse grupo, para essa humanidade que está aqui em volta da Terra, entre encarnados e desencarnados. Bem entendido. Por quê? Porque não significa o fato de estar desencarnado que não faz parte da Terra. Faz, sim. Está aqui, está presente, está convivendo com a gente. Nossos parentes que já se foram, nossos amigos que já se foram dessa existência, dessa oportunidade reencarnatória, então eles continuam próximos de nós, continuam convivendo conosco. Isso é um grupo só entre encarnados e desencarnados. Então, Jesus cuida de nós, nos orienta, nos dá as oportunidades. Ele realmente é o grande administrador desse mundo. E ele está em harmonia com Deus, nosso Pai. Então, da mesma maneira que ele coloca dessa forma, muitos espíritos fazem parte do mesmo pensamento. E, naturalmente, está em harmonia com Jesus, que, por sua vez, está em harmonia com Deus, com as leis de Deus. Porque a gente, às vezes, acha que Deus é uma entidade pessoal, humana, que tem pensamentos como a gente tem. Não. Ele a gente já viu, é a inteligência suprema do universo, né? Então, mas ele tem as leis, ele faz as leis, leis às quais nós devemos estar subordinados, né? Então, essa é a harmonia de pensamentos. Então, seguindo, né? Pensais, então, que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que conhecestes na Terra como capazes de vos instruir? Então, só os que passaram por aqui, que a gente conhece, só eles que existem, né? Sois de tal modo levados a vos tomar por tipos universais que acreditais nada a ver além do vosso mundo. Então, a nossa visão ainda é muito restrita, é muito pequena. Então, a gente pede por espíritos já conhecidos, quando existem muitos outros desconhecidos para nós, que ou não passaram pela Terra ou passaram anônimos e fizeram um grande trabalho, né? Isso é fácil reconhecer. Quantos voluntários a gente não conhece que está aí trabalhando quietinho, sem que ninguém faça alarde, e não tem interesse nenhum? E quantos espíritos estão ligados aos nossos trabalhos, nossos grupos de trabalho, sem nenhum interesse de se identificar? Então, tem muito mais espíritos superiores do que a gente imagina. Sois de tal modo levados a vos tomar por tipos universais. Não, já li essa frase, né? Que acreditais nada a ver além do vosso mundo. Assemelhai-vos, de fato, aos selvagens que nunca saíram de sua ilha e pensam que o mundo não vai além dela. É isso mesmo. Tem gente que está naquele país, nunca saiu, não conhece nada além, não tá informado de nada e acha que a vida é daquele jeito. Só existe aquilo.
né? Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer outros lugares, sabem que o mundo é bem maior, com muitas outras possibilidades, né? A questão número 9. Compreendemos que seja assim quando se trata de ensino sério, mas como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas? Como é que... eu entendo que espíritos elevados agem dessa maneira, né, porque estão transmitindo um ensino sério, têm o mesmo pensamento, isso que Kardec está falando. Agora, e aqueles espíritos que não têm toda essa elevação, usam os nomes respeitáveis para justamente transmitir falsidades, ideias errôneas, né, perversas. E esses, né? Por que os espíritos elevados permitem isso? Aí vai os espíritos e falam: não é com a sua permissão que o fazem. Eles não fazem o que fazem, esses espíritos, né, inferiores, né, atrasados. Eles fazem o que fazem com permissão ou sem permissão. Isso para eles, eles fazem porque querem, fazem porque fazem, né? Aí ele fala: mas isso aí também não acontece também com vocês? Entre vocês não tem gente que se faz passar por outros? E em tempos de internet, mais que a gente vê isso, né? Quanto a gente vê isso? Para aplicar golpe, passa uma mensagem em nome de uma entidade respeitável para poder aplicar o golpe, né? Os que assim enganam serão punidos. Estais certos disso. Então, não tem, é lei, né? Isso é lei, né? Dessa causa e efeito. Então, para tudo que a gente faz, tem um efeito. O que a gente faz é a causa, depois tem o efeito. Faz coisa boa, recebe a coisa boa em troca. Faz coisa má, recebe coisa má, então, uma punição em troca. É questão de tempo, é questão de oportunidade, mas vai acontecer. Então, nós, como ele fala aqui, os Espíritos falam, os que assim enganam serão punidos. Estais certos disso. E a punição será proporcional à gravidade da impostura. Então, quanto mais séria for, quanto mais grave for essa perversidade, maior a punição. Aliás, se não fosseis imperfeitos, só tereis espíritos bons ao vosso redor. Então, se a gente fosse perfeito, só teria espíritos perfeitos ao nosso redor. Ao contrário, nós não somos perfeitos. O que nós temos? Com quem que a gente convive ainda? Com espíritos imperfeitos. Eu sublinhei essa frase, porque ela é muito importante. Se sois enganados, não o deveis, senão a vós mesmos. Então, é consequência da nossa, é merecimento nosso quando a gente é enganado. Então, a gente vai e aceita a enganação e pronto. Então, não é questão de permissão, é questão da gente mesmo aceitar isso. Muitas vezes, um outro exemplo, né? Nos trabalhos mediúnicos, vem espírito querendo se fazer passar por outro, ou dar mensagens elevadas. E aí, a gente tem que fazer aquilo que Kardec sempre falou: passa tudo pelo crivo da razão, não se deixe enganar. Está cheio de espírito enganador. Tem muito mais do que espírito sério, porque é a maioria, é a condição do planeta, né? Então, a gente tem que realmente avaliar tudo isso. Agora, se a gente aceita, aí vem numa reunião mediúnica, um espírito fala um monte de palavras bonitas, mas sem nenhum conteúdo, e ainda mais no final ele fala: então eu deixo vocês agora, e sou fulano de tal. Esse fulano de tal é elevadíssimo, né? Uma personalidade que viveu na Terra. Pronto, já sai aquele grupo que se deixou enganar
e sai falando por aí afora. Nossa, fulano de tal veio e deu uma comunicação para a gente essa noite e falou palavras bonitas, precisa ver a mensagem que ele deu. Tá aí. A gente quer ser enganado, vai ser enganado. E os espíritos bons não ficam assim sensibilizados, né, ou magoados se a gente fizer pergunta, se quiser explorar, colocar ele à prova. Já espírito inferior, você começa a perguntar, ele perde as estribeiras, então ele devolve com agressividade, né? Porque ele não aceita ser assim inquirido, né? Então Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Então, muitos médiuns se deixam levar por orgulho, né? Por narcisismo, todo esse tipo de coisa, aceitando mensagens ou identidades de espíritos que não são exatamente aquilo, né? Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevados e necessitais ainda das lições da experiência. Então, se a gente não coloca a prova, se a gente não duvida, né? Porque quer ter a certeza de que aquele espírito é aquele mesmo, né? Então, a gente passa pelo golpe, né? Porque ainda a gente necessita dessa lição, para que a gente cresça. Então, não tem nada de errado. A gente se deixa enganar se nós quisermos. Então, por isso que tem tantos espíritos mistificadores por aí afora, né? Agora, Kardec pergunta, na pergunta número 10 desse capítulo, né? Espíritos pouco adiantados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são, às vezes, incumbidos de substituir um espírito superior para se exercitarem na prática do ensino? Então, espírito ainda atrasados, né, do ponto de vista assim, da evolução, eles são incumbidos, né, de representar um espírito superior para que eles possam exercitar isso, né? Aí ele fala assim, ó, jamais nos centros importantes. Que centros importantes? Só esses de nomes pomposos, né? Aí ele imediatamente fala, quero dizer, nos centros sérios, nas casas espíritas sérias e para um ensino de ordem geral. Então, esse tipo de centro, eles não acontece esse tipo de coisa. Não vem um espírito que não está à altura e vir e representar um espírito mais elevado, um espírito superior. Os que o fazem é por sua própria conta. Então, esse tipo de espírito que ainda não está tão elevado, né, e chega numa casa espírita e bem intencionado, né, e dá uma comunicação, então é por conta dele. E como dizem, para se exercitarem. É por isso, então ele vem por conta própria, como eles dizem, né, esses espíritos, e também para se exercitar. É por isso que as suas comunicações, embora boas, trazem sempre a marca da sua inferioridade. Então, se eu não sou um espírito superior e eu vou me comunicar, eu vou trazer minhas falhas comigo e vou imprimir nas comunicações as minhas falhas, o meu conhecimento, as minhas limitações. Então, os espíritos falam o que sabem, né? Se não sabe muito, inventa, né? Como os espíritos inferiores, mas nesse caso, ainda que bem intencionado, ele vai deixar a desejar. Recebem essa incumbência apenas para as comunicações de segunda importância e para as que podemos chamar de pessoais. Então, dirigida a determinada pessoa. E aí, Herculano Pires, que foi o tradutor dessa versão que nós estamos estudando, né, nos utilizando aí do Livro dos Médiuns, ele fala assim, no francês, né, como estava na origem, né, le grand
centre, né? Olha, até parece que eu falo francês, mas o pouco que eu sei é isso aí, né? Os grandes centros, como está no original, ou os centros importantes, como diríamos em português, são as instituições responsáveis, pouco importando o seu tamanho ou o número de adeptos. Então, não é o tamanho do centro que vai dar a sua importância, é a responsabilidade, são as pessoas que fazem daquele centro, não importa o número. Tem centro muito pequeno e faz verdadeiros milagres, né, entre aspas, no atendimento, na, nos propósitos, trabalham para Jesus mesmo. Então, e é meia dúzia de gato pingado, não importa. E como tem centros grandes que fazem a mesma coisa, mas não é o tamanho que importa, mas sim aquilo a que eles se dedicam, a responsabilidade das pessoas que estão ali, o engajamento delas, né? Aí ele manda né, para falar, né, explorar um pouquinho mais, ele fala, para se compreender a razão dessa espécie de privilégio, né, ao menos aparente, confronte-se este item com os de número 19 e 20, que nós já passamos, né, já estudamos isso, é só voltar atrás e a gente vai perceber lá. A justiça espírita é aplicada segundo os méritos reais de pessoas e instituições, visando sempre ao bem geral. Então, é isso que ele fala, esse mérito real, né, de pessoas e instituições vai estar de acordo justamente com isso, com esse valor de cada um, né, visando o bem geral. A questão de número 11, Kardec pergunta: as comunicações espíritas ridículas são às vezes entremeadas de boas máximas. Ou seja, mesmo numa comunicação ruim, tem umas coisas boas aproveitáveis lá. Como resolver essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de espíritos bons e maus? Então, é meio que confusa, né? Eles chamam de anomalia, né? Parece que está havendo espíritos bons e maus na mesma comunicação, porque numa comunicação bastante pobre, ridícula, como ele falou, vem coisas boas, né? Como é que é isso, né? Como é que se resolve isso? Aí os espíritos falam, olha, os espíritos maus ou levianos se metem também a sentenciar, mas sem perceberem bem o alcance ou a significação do que dizem. Então eles vão e falam, né? Mas eles não sabem tudo o que eles estão falando, né? Todos os que fazem entre vós são, todos os que o fazem entre vós são homens superiores? Então, tem também aqui entre nós, né, o que acontece igual. E nem por isso são espíritos superiores, né, são homens superiores. Não. Os espíritos bons e maus não se misturam. É pela constante uniforme das boas ações, das boas comunicações que reconhecereis a presença dos espíritos bons. Então, espírito bom não retroage, não retrocede, não passa, a partir de um determinado momento, a falar bobagem, a falar incongruências. Então, é muito importante isso, que é uma constante, como ele falou, é uniforme, é uma constância essas comunicações que nós percebemos como sendo boas. A gente vê também, aproveitando, livros espíritas. Tem muitos livros espíritas hoje, virou um grande negócio, infelizmente. Por quê? Porque tem muitos médiuns que escrevem, psicógrafos, que estão a serviço de espíritos inferiores. Então, a gente pega as histórias, pega as informações que estão no livro desse, e a gente vai ver que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Ou se tem, é de uma forma equivocada, ou superficial, ou não está condizente. Então,
é uma comunicação. Está acontecendo, né? Uma psicografia é um tipo de comunicação de um espírito passando para o papel aquilo que ele quer dizer. Não é só na psicofonia, mas ou qualquer outro tipo, né, de manifestação. Mas nesse caso, e pior, está deixando uma marca, está deixando algo que está ali registrado e vai ficar por muito tempo. Já um espírito bom, um espírito superior, ele tem uma constância no que diz respeito à sua, à sua comunicação, né? Então ele fala, ó, do mesmo jeito que tem aqui no plano espiritual, tem aí no plano material, né? A questão número 12. Os espíritos que induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? Eles têm certeza do que estão fazendo? Têm consciência disso? Promovendo o erro? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes. Podem enganar-se. Há espíritos bons, mas ignorantes, podem enganar-se de boa fé. O próprio espírito pode se enganar. Ele é bem intencionado, tudo, mas ele não tem todo o conhecimento, então ele resvala no erro. Quando tomam consciência da sua falta de capacidade, eles a reconhecem e só dizem o que sabem. Então, esse amadurecimento do espírito acontece e ele corrige o erro dele. Então, se ele se enganou, ele corrige, né? Eu me lembro, aconteceu no dia de hoje, eu me enganei em alguma coisa. Não estou falando que eu sou um espírito bom, por favor, né? Mas eu me enganei. Passado um tempo, eu percebi o engano, eu voltei a falar com a pessoa e falei, olha, eu me enganei no que eu falo, no que nós conversamos, a maneira com que eu me dirigi a você e tudo, eu me enganei. Porque é isso que é o certo. E isso acontece com os espíritos também. Quando há um crescimento espiritual, ele vai e corrige o erro, né? De novo, estou falando que é só um exemplo, né? Que eu busco trazer também um exemplo para que a gente possa melhor entender e fixar aquilo que a gente está estudando. E, finalmente, a de número 13 de hoje, né? Ao dar uma falsa comunicação, o espírito sempre o faz com má intenção? É quase que a última, a pergunta anterior, né? Não. Se for um espírito leviano, apenas se diverte a mistificar sem outra finalidade. Então, tem espírito que está realmente assim, fazendo isso por brincadeira, mistificando. É a função dele, função para ele, sabe? É a diversão dele, a alegria dele. Vem e faz as brincadeiras. Como tem gente na Terra, que eu digo assim, encarnado, que faz a mesma coisa. Não muda nada. Quando se trata de espíritos, nós não estamos inventando seres. Kardec deixou bem claro isso. São apenas almas de espíritos que desencarnaram. Só isso. É um ser que está desvestido da roupa carnal, do corpo físico. É só isso. A diferença é só essa. E se ele tiver alguma oportunidade de se manifestar entre os encarnados, ele vai fazer isso. Seja como for, né? E para isso aí tem justamente a mediunidade, né? Então, esse era o nosso, do que a gente estava tratando hoje, né? E a gente, na semana que vem, vai dar continuidade a esse nosso estudo, né? Que estamos no ponto do capítulo 24. Muito bem. E agora é a oportunidade que a gente tem, para aqueles que estão ao vivo, de fazerem algum comentário, tirar dúvida, né? Nós temos aí alguns minutos, né? Cerca de 13 minutos, que dá para a gente explorar bastante o tema. Então, podem ficar à vontade, tanto a Luciana quanto a Suelen, para que a gente possa aproveitar aí
o que a gente estudou hoje. E também, quem está presente aqui, né, que é a minha esposa, que também pode falar. Normalmente ela que dá autorização para eu falar, mas agora eu estou dando autorização para ela. Bom, Se somente você, dando... Oi, se pode consegue falar. me... Estou ouvindo, pode falar. Luiz, esses dias eu estava ouvindo uma palestra e falando sobre como a gente se sente bem perto de uma pessoa elevada. Existe a possibilidade da gente se sentir mal perto de uma pessoa elevada ou de um evento elevado, alguma coisa assim? Então, você está perguntando a mesma coisa. Hum, Deixa eu ver se eu consegui entender. Quando a gente está perto de alguém que é espiritualmente elevado, a gente se sente bem. uhum. Então, você está pedindo a confirmação disso ou o Não, contrário? não, eu estou perguntando se o contrário acontece, Ah, se sim. a gente sendo inferior, chegando perto de alguém superior, vamos dizer assim, se a gente se sente mal. Sim, eu Hum, posso dizer com todas as letras, hum, porque, de alguma forma, a pessoa está incomodada com a presença. hum, Você já viu uma pessoa boa, muito boa, e você, de alguma maneira, se fala, caramba, eu me sinto, assim, em pensamento, fazendo a análise, né, daquela situação, eu me sinto envergonhada perto dessa pessoa. É uma pessoa que não tem nada, que, né, é assim, pobre em todos os sentidos, assim, tudo, mas a atitude dela é muito nobre, é muito elevada. Então, essa vergonha nessa hum, análise, estou dando como exemplo, é uma forma da gente se sentir mal, né? Agora hum, vamos falar, né, em termos de uma reunião mediúnica. Muitas vezes, aliás, com muita frequência, é o que realmente acontece. É, pessoas ali trabalhando estão todas elevadas em seu pensamento, em vibrações, eles estão numa harmonia. De repente vem um espírito inferior, ele hum, não se sente bem naquele local. Ele fala isso, ele hum, expõe isso. Eu não me sinto bem aqui, eu quero sair daqui. E ninguém quer o mal dele, hum, mas aquele ambiente faz mal para ele, porque ele não está acostumado. O ambiente que ele está acostumado, que está no nível dele, é justamente o contrário. É um lugar de baixa vibração, e ali é alta vibração. É como se acendesse um holofote no hum, rosto dele. Aquilo incomoda, né? Então, existe sim esse tipo de coisa, da gente poder, né, de alguém inferior se incomodar com a presença de alguém superior. Mas por vibração, a pessoa uhum, não entra, não consegue, né? Agora, no nosso caso, né, é muito comum a gente se sentir melhor perto de alguém superior, hum, sabe? Sentir aquilo. No entanto, porque as vibrações não batem. hum, Você entra numa casa onde as pessoas brigam, falam palavrão, só vem, sabe, o tipo de interesse deles é os mais baixos possível, né? hum. Mais baixos possível. Você entrou naquela casa, você tem vontade de sair correndo dali. Tem casa que você entra, é uma harmonia, é um ambiente tão agradável. Você entra, você não quer sair mais de lá. Sabe, a Entendi. conversa se estende e tudo. Então, isso é uma questão de vibração. Eu não sei se eu consegui transmitir para Conseguiu. você, tá? Uhum. Mas é como se água e óleo não se misturam, sabe? No caso, quando a É pessoa pelo se sente choque incomodada. vibracional. Exatamente, a energia daquele lugar, e energia ela sai dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras. Uhum, Se você pegar, imagine, eu vou um pouco mais longe agora.
tem uma coisa chamada psicosfera, né? A psicosfera é assim, é a atmosfera vibracional, fluídica, seja de uma pessoa, seja de um lugar, seja do próprio planeta. Imagine o planeta quando não tinha um ser humano aqui. Não tinha vibrações nenhuma, né? Vibrações baixas. Então era possível ver como um dia limpo, sabe? Sem nuvem. Você vê perfeitamente tudo que está além, né? Você vê as estrelas, você vê, enfim, tudo, né? Mas seria mais ou menos a mesma coisa. Com o passar do tempo, vieram as pessoas aqui, e nós, como nós falamos, Jesus aceitou a gente como tutelados, e nós estamos aqui, sabe, trazendo todos os nossos defeitos, né? Nossa vibração e tudo isso, nossos pensamentos, atitudes. Então, a psicosfera do planeta, cada vez mais, à medida que foi aumentando essa população e acontecendo todas as barbaridades que acontecem, guerras, tudo, né, que a gente sabe. Então, fez com que uma nuvem passasse por uma nuvem se formasse em torno da Terra. Então, Como se fosse uma poluição. Exatamente, é uma poluição psíquica. Muito bem, sabe? Então, o que nós temos que fazer agora? Nós vamos ter que reverter isso. Nós vamos ter que diluir tudo isso. Como? Justamente através do nosso aprimoramento espiritual. E é isso que nós estamos fazendo aqui no planeta. E a cada vez que a gente se melhora, e toda a humanidade encarnada, no momento, vai melhorando, e também afeta as desencarnadas, toda essa névoa vai se dissipando. Até que um dia, quando esse planeta for um planeta de entidades, de seres, de humanidade evoluída, vai ser de novo uma atmosfera limpa. Percebe? Por isso, aquilo que a gente estava debatendo ontem no centro, não, entre escolher o bem e o mal e o neutro não existe, porque a partir do momento que eu escolho o neutro, eu escolho fazer nada, então eu escolho o mal. Exatamente, é uma escolha já. Então, você está aderindo a alguma coisa. Você ficar em cima do muro, não tem jeito. Não tem mais muro. Acabou o muro. Exatamente. Nós temos uma pergunta aqui da Suelen, que está pessoalmente aqui. Eu estava online, agora estou Pergunta presente. não, Acabei de chegar. Não, se então, materializou aqui. Então, literalmente. Então, Lu, aí, assim, com o que você disse, me veio um exemplo de disparidade de energias. Um ótimo exemplo é quando Saulo de Tarso encontra Jesus e ele fica cego. Bem lembrado. Então, essa mostra Nossa, Jesus faria mal? Ia cegar alguém? Mas ele mostra a grande diferença de um espírito extremamente evoluído com um espírito em processo, né, evolutivo na situação de Saulo. Então, me veio essa... Não, perfeito. Esse choque pode acontecer dos dois lados. Então, ele foi muito para ele, né? Realmente, é como acender esse holofote na cara dele. E foi isso que aconteceu. A luz era tão intensa que ele não aguentou, né? E era Paulo de Tarso, né? Aliás, ainda não era, né? Ainda era Saulo, né? Ainda era Saulo, é verdade. Uma pergunta, dá tempo? Dá. Você mencionou sobre quando um espírito superior ele não pode atender o chamado local, ele manda um representante. Porém, se existe bicorporidade na matéria, um espírito também não conseguiria estar em vários lugares ao mesmo tempo? Ele pode sim transmitir o pensamento para vários pontos. Sim, ele pode fazer isso. Mas vamos lembrar de que esse espírito que ele estava falando para Kardec, dando uma resposta, ele estava falando num grupo de espíritos que pode fazer isso também, que pode enviar, porque é oportunidade de trabalho para esses espíritos. Tá. Então Trabalho não tem falta. As duas opções, então. Tem. Ele pode estar... Confirmar. Por isso que muitas vezes se fala assim, nossa, digamos aí, 200 pessoas simultaneamente pedem ajuda. A Bezerra de Menezes. Isso, esse espírito, porque ele é o médico dos pobres, né? E nós ainda estamos pobres aqui, então
a gente apela para ele. Então, a gente vai e pede a presença dele. Ou vai representante, ou vai da maneira que a Suelen comentou aqui agora, mas vai ao atendimento. Tem merecimento no meio, tem uma prece sincera, vem o Espírito e faz. Jesus, nossa, Jesus está atendendo, seja de forma através dos Espíritos, seja através dele mesmo, abençoando, envolvendo todo um grupo, toda uma humanidade, que é o exemplo Ao mesmo máximo, tempo. extremo, né? Exatamente ao mesmo tempo. Né? É que, claro, nem a humanidade não pede ajuda ao mesmo tempo. Do jeito que ela está, cada um bate cabeça, né? Pra cada um do seu lado. Né? Então, mas essa compreensão, ela é muito importante, porque, inclusive, avaliza a nossa prece. Aí a gente passa a entender e passa a aceitar e passa a crer, e aí é a fé raciocinada, né? Que a gente pede e obtém. E foi o que Jesus falou. Pedis e obtereis. Mas como é que a gente pede? Né? Tem que saber pedir também, né? Tem que ter essa consciência, tem que buscar. Eu não vou pedir para ganhar na loteria, nunca. Aliás, eu posso confessar que eu não quero, porque o pouco que eu fiz até agora ia estragar tudo. Imagina eu com dinheiro. Né? Ia ser um Se eu desastre. já sou ruim, pobre, você imagina eu com o dinheiro na mão. Então, vamos deixar como está. Está bom assim? Tá? Então, vamos deixar. Tá. Então, é isso. Esse foi o estudo da nossa noite. Na próxima oportunidade, nós vamos estar fazendo dando continuidade a esse estudo. Eu agradeço a presença. Eu que agradeço. Maravilha, né? E você só permanece aí depois da gravação, por favor, Luciana. E a gente se despede aqui, agradecendo, pedindo a Jesus que abençoe a todos.